Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Começa agora o TV Com Debate desta sexta-feira, 15 de janeiro de 2016. Hoje nós vamos abordar um assunto que é um assunto falado em toda a mídia nacional, o acidente envolvendo, que na verdade não foi um acidente. Vamos falar do vazamento do gás que aconteceu no terminal da Local Frio, na margem esquerda, no Guarujá, do Porto de Santos. Um vazamento de gás de um composto do cloro, entre outras substâncias, existe o cloro nesse gás. Um vazamento que começou ontem, quinta-feira, por volta das 3 da tarde, e até agora o incêndio nos containers onde estava essa substância está sendo debelado. Os técnicos, os bombeiros, as pessoas ainda trabalham para debelar esse fogo. A consequência desse vazamento foi que muita gente passou mal, uma nuvem tóxica tomou conta, primeiro de Vicente Carvalho, depois com o vento, essa substância veio para Santos, também atingiu São Vicente e Cubatão. Nós recebemos ontem, ao longo do dia e da noite, vários relatos de pessoas que sentiram ardência nas vias aéreas, incômodo nos olhos, uma irritação nos olhos. E hoje, para a gente falar um pouco mais e melhor de mais esse problema ambiental na nossa cidade, eu recebo hoje aqui o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Boa noite, Miguel. Tudo bem? Não gostaria de estar conversando com você sobre esse assunto, mas enfim, trago uma pessoa que conhece de muitos assuntos relativos à água, e acredito que você hoje vai ser uma fonte, sem querer fazer nenhum trocadilho, para os nossos telespectadores entenderem melhor o que aconteceu ontem no Guarujá. Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite a todos aqueles que, como eu, fazem desse programa uma caminhada de entender a informação na região. E estamos aqui novamente buscando agregar informações que podem ajudar a entender a nossa caminhada, do mundo e na nossa região, quando elementos outros nos surpreendem, né? Para a gente começar do começo, ontem você começou a receber informações sobre o acidente a partir de que horas? E a partir de que momento você começou a acompanhar o desdobramento? Muito bem. A informação, o fato ocorre às 3 horas e 15 minutos. Mas chegou a mim, eram mais ou menos 3h35, mais ou menos. E a primeira reação foi fazer uma comparação. Pegar essa informação e tentar entender sem ter os nutrientes para poder entender. Então eu comecei a pegar elementos quais? Me remeti à época onde eu estive em Nova York, quando do drama das Torres Gêmeas. Você estava lá no 11 de setembro, em Nova York? Eu estava lá, né? Não estava no... Perdão, eu estava anterior ao fato. Antes do dia 11. Isto. Mas as emoções e fora a informação que chegava, eu começava a tentar montar a construção do entendimento. Porque as informações, elas chegam aleatórias, muitas com um entendimento de terror, outro de altíssimo perigo, outros não entendendo nada. Então eu comecei a imaginar quais são os fatos e quais são os elementos que vão poder entender o que está ocorrendo e o que fazer numa situação, porque você está fazendo as suas atividades. De repente começam a chegar as informações e você não sabe exatamente o que essas informações estão compondo. Então, aos poucos, eu comecei a imaginar e começaram a chegar algumas ligações de pessoas amigas querendo ter elementos que eu pudesse responder. E eu não os tinha ainda. Então, há um princípio seguinte. Quando você estiver, não é o fato, mas quando estiver pegando fogo uma situação, em vez de você correr para a porta,
e tiverem muitas pessoas, você tome cuidado, não corra onde todos estão correndo, porque isso pode ser o princípio do outro problema ou da própria causa mortes, né? Então, primeiro é ter calma para poder entender, né? Então, em cima disso, eu comecei a receber informações. E os elementos que eu comecei a imaginar foi velocidade do vento, porque ontem foi um dia que estava uma sobrecarga de nuvens, né? Haja vista que havia uma chuva estando aumentando, inclusive. Então eu comecei a pegar aqueles elementos e vendo para onde. Então eu já sabia que era no Guarujá. Então vamos ver onde está. Então eu comecei a olhar as nuvens para ver uma possível tendência de onde estava indo o vento, para assim me posicionar. E o vento estava, naquele momento, indo em direção ao interior do estuário, né? Exatamente, pelo canal estuário. Nós temos imagens aí que o Rodrigo está colocando para... Aí é bem no começo, viu, Miguel? A gente tem imagens da margem direita, do cais de Santos, o outro lado e aí já uma visão de um telespectador que estava num apartamento, no edifício na ponta da praia, aí a gente vê a intensidade da fumaça. Isso tudo foi para a atmosfera e, para nossa falta de sorte, acabou chovendo. Ou seja, essa chuva que caiu ontem... Essa palavra sorte é muito relativa, né? Falta de sorte. Tem gente que não gosta de falar azar. Eu não sei a palavra sorte, aí eu não sei me posicionar perante você essa palavra. Não sei. Eu não sei o que vem ser sorte. Eu sei que a chuva foi um elemento que acionou, aumentou o drama, né? Porque esse cloro, esse composto químico em que tem o cloro na sua composição, foi para a atmosfera, houve a chuva, um pouquinho de aula de ciências agora. Então, houve a chuva, essa chuva tinha um composto químico com cloro. Não. Seria uma chuva tóxica? Não, a chuva acionou o processo químico. Sim, no começo. A chuva houve um problema no container onde estava condicionada a substância química. As informações elas ainda não estão completas. O que chega a nós é que o container, que é aquelas magic box que eles falam, então a chuva entrou, a água da chuva entrou no interior do recipiente do container. Houve uma reação química. A reação química, porque ali havia produtos... Entrou em combustão. Isto. E aí, pela ausência do espaço, houve inflamou aquilo numa explosão para conseguir se libertar. Então, essa reação química, ela explode e aí começa a gerar-se essa reação química, ele sobe, porque ela é mais leve que o ar, começa a subir e começa a gerar o quê? Uma multiplicação, uma dispersão no ar. Então, mas aí eu estou falando na sequência. Essas partículas, essa fumaça, se o Rodrigo puder colocar de novo a foto, alguma foto da fumaça, essa fumaça com o teto baixo, ou seja, olha lá, essa fumaça indo em direção ao céu, tendo o tempo ontem fechado, essa nuvem, juntamente com as outras, a gente está vendo aí o tempo encoberto, essa nuvem, ao chegar nesse teto formado por essas nuvens mais pesadas, se precipitou e houve uma chuva com esse composto. Essa precipitação que você diz, no peso, o que eu estou falando... o catedrático disto, ele vai falar agora para vocês. Estávamos guardando as 7 chaves do nosso segundo convidado. Isso, então ele vai falar. Mas só para eu dar o meu pequeno testemunho, esse volume de vento levando essas nuvens, essa carga poluente, começa a sendo levada pelos caminhos chamados rios aéreos, que a gente sempre comenta isso, e a partir disso começa essa dispersão desses elementos, não é? Mas eu não me atrevo a continuar, porque justamente o catedrático que
que nos orgulha termos nas nossas fileiras do Amigos da Água, está aqui ao meu lado. Vou apresentá-lo, o decano em meteorologia do Amigos da Água, Rodolfo Bonafim. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Guto, pelo convite, estarmos aqui de novo. Mas eu não me considero catedrático, acho que eu sou um poltronodrático. Bem, é o seguinte, vamos lá. Rodolfo, o que você pode dizer para o nosso telespectador, para a gente também, as informações muito contraditórias. Eu me lembro que ontem no começo estavam dizendo que era amônia, aí já depois não era amônia. As redes sociais também, as pessoas colocando muitas coisas que aumentam o pânico e não tranquilizam a população. Eu queria que você explicasse para a gente se houve algum comprometimento em relação o meio ambiente, que eu estava conversando aqui com o Miguel, a chuva. Essa fumaça que se precipitou ontem, o tempo fechado, depois houve uma chuva. Essa chuva tinha uma carga de cloro, porque o cheiro do cloro era muito forte. Houve uma chuva tóxica com o cloro entre as substâncias? Bom, em primeiro lugar, a gente poderia dizer o seguinte, que toda chuva é ácida. Sim. Qualquer chuva é ácida, não existe uma chuva neutra ou básica, né? Toda chuva é levemente ácida. Logicamente, com esses componentes, ainda mais, se realmente foi um componente derivado do cloro, no caso, ácido, né? Então, essa chuva pode ter tido, sim, uma componente ácida muito forte, é bem provável. Agora, a chuva já existia antes do acontecimento, já chovia antes do sinistro. Então, essa chuva não foi provocada pela explosão, tá? Por essa carga de componentes químicos, né? Apenas houve, assim, logicamente, que esses componentes que sobem para a atmosfera, eles vão se unir, vão se agregar às gotículas de água e chovendo, né? Logicamente que você vai ter uma chuva realmente ácida. A gente pode dizer que houve sim uma chuva ácida, mas talvez não a ponto de causar assim ferimentos nas pessoas, tá? Porque o que se contou, o que se falou, também ouvi alguns médicos, é que haveria a possibilidade de, em determinadas pessoas mais sensíveis, uma irritação nas vias aéreas, nariz, boca, garganta e nos olhos. Isso são os elementos de resposta do organismo. Sim. A agressão, né? Houve relatos de pessoas que moram em apartamentos mais altos em que sentiram mais esse tipo de problema. Como é que eu acompanhei você ontem pelas redes sociais, tiraram o site, caiu, eu queria que você explicasse isso. Você estava alimentando as pessoas ali com informações realmente corretas. O Amigos da Água não é alarmista, nós somos prevencionistas, né? A gente quer alertar, prevenir. Então, aconteceu o que aconteceu há quase um ano atrás, quando o incêndio da Ultracargo, nós também fomos censurados por 3 dias. Dessa vez eu também fui penalizado, né, pela rede social. Alguém deve ter me denunciado, achando que eu talvez eu fosse um ecoloco, não sei, um alarmista. E tiraram mesmo do ar. Não chegou a tirar totalmente do ar, mas não me deixaram mais compartilhar informações com grupos, com comunidades. Então você não podia compartilhar. Não, aí eu soltei aquele alerta lá e fez mais ibope até do que antes. E todo mundo acabou endossando, né? E acabou compartilhando por conta própria, já que eu não podia fazer isso, né? Em nome do Amigos da Água. Então, por um lado, até foi bom. Agora, na verdade, Guto, é bom que o telespectador saiba que não existe ainda um método de mensuração, né? De medir, tipo, vamos supor, caiu uma chuva aí que deve ser ácida. Se essa chuva realmente vai causar alguma queimadura na pele. Não existe assim em termos quantitativos. Nós ainda somos muito primários, nós ficamos sempre na possibilidade. Trabalhamos só com probabilidades, tá? Então, dizer exatamente se ia acontecer uma queimadura em alguém que tivesse exposto a essa chuva é muito difícil de dizer. Primeiramente, a gente teria que fazer uma medição do pH dessa chuva, coisa que não foi feita, tá? Impressionante, a gente fica estarrecido ao saber, o Escandon também está acompanhando aí de perto, né? Que esses equipamentos, por exemplo, de medir a qualidade do ar, mais apurados,
não estão na mão da Defesa Civil e nem do governo civil, está na mão dos militares. Que é um equipamento da Marinha, Da que Marinha. foi trazido para medir a qualidade do ar e do mar. Exatamente. Então, palmas para a Marinha, palmas para as nossas Forças Armadas, que elas realmente estão muito bem equipadas. Infelizmente, nós civis, né, não estamos com essa bola toda aí. Né? É só o nariz e um balde para coletar água e o nariz para sentir a fumaça. Exatamente. E os olhos, E os olhos para sentir Pra dar o a pigmento, ardência. É isso se não ficar cego antes, né? Então, fica muito difícil a gente aferir isso daí. O que a gente pode dizer é o seguinte, se teve realmente, e não importa que fosse o cloro ou fosse a amônia, tá? Essa chuva seria muito perigosa, de qualquer jeito, aí o tipo de componente não é tão importante nesse caso. Porque nós temos relatos, né, logo no começo do incêndio, de pessoas passando mal. Sim. Quer dizer, não era... E o mais dramático é que a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que ia atender essas pessoas, ficava ao lado do terminal e também teve que ser evacuada. Então, quem procurava atendimento, aí a gente vê imagens agora, nós temos um VT aí, quem procurava atendimento mais próximo, o que chama atenção também é a quantidade da fumaça, né, volume, Miguel? né? Escandão, olha, nós temos os trabalhadores ali dentro do terminal, volume, né? Muita gente sem proteção, né, sem os equipamentos. Aí imagens das ruas de Vicente de Carvalho, realmente as pessoas... falta de orientação, eu não sei se eu estou sendo muito perfeccionista, ou muito crítico. Não existe um plano... Plano de fuga, exatamente, né? Um plano de contingência. Ou de postura, o que se fazer em determinada situação. Um plano coordenado para se agir, né? A população, mais uma vez, ficou à mercê aí. Daí é que aí a nossa bandeira, sempre comentamos essa base. Nós somos prevencionistas, buscamos sempre buscar se prevenir para depois não se remediar, né? O que causa mais estranheza é que nós não temos, as autoridades não falam a mesma língua. Se fala muito num plano de auxílio mútuo, mas o que se vê é, como o Escandon falou, é correr atrás do prejuízo, porque os bombeiros vão... Não existe nós estamos falando do maior porto da América Latina, ao lado de um dos maiores complexos químicos, petroquímicos do Brasil, que é a concentração de muita coisa, nós vivemos... De produtos que podem o que causa um processo. Exatamente, o que causa esse tipo de medo na população é que a gente não sabe mais o que vai acontecer. O que a gente tem de certeza é que nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio. Porque aconteceu o que aconteceu na Ultracargo ano passado, né? Aconteceu, para quem é um pouco mais experiente, a Vila Socó, né? Também. Poderia ter sido uma tragédia muito maior do que foi. E nós não temos, de lá para cá, nós não temos efetivamente um plano de prevenção, uma fiscalização. Olha, que teve o Ultracargo, né? Serviu de aviso. Vamos fazer mensalmente visitas a imagens aéreas agora do vazamento. O que acontece existe uma situação e aí as pessoas começam a correr para literalmente apagar um incêndio. Nós não temos nem, na verdade, de fato, uma região metropolitana. Exatamente. É só no papel. Porque na prática, as ações integradas entre as prefeituras não existem. Como você falou agora há pouco, cada um fala uma língua diferente, né? E aí nós temos Defesa Civil do Guarujá, Defesa Civil do Estado, Marinha, a própria prefeitura com o pessoal da saúde. Quer dizer, você não tem uma integração, porque é uma situação como se fosse uma situação de guerra. Exato. Né? Deveria haver aí um gabinete de crise já montado, a própria Codesp também, como autoridade portuária. Quer dizer, você não sabia quem que estava comandando as ações? Agora já, a Marieta, ela fez A prefeita Maria Antonieta, ela fez um gabinete desse princípio. Porém, isso não tinha sido feito antes. Não há informação de como fazer, se comportar e de como fazer com que a comunicação entre os poderes tenha uma velocidade maior.
porque, como você falou, nós estamos sentados num barril de pólvora. Não sei se era o caso, você citou a Marinha, não sei se era o caso das Forças Armadas, até pela situação estratégica do Porto, tomar a frente desse plano coordenado. Que aí seria as Forças Armadas como instituições federais, eu acredito que na esfera de comando federal, estadual e municipal. É bom que se frise o seguinte, tudo que nós estamos aqui, estamos tentando agregar informações para que o espectador ele agregue elementos maiores de outras formas de se enxergar o problema. Nós não temos a solução e nem estamos fazendo a crítica a X ou Y, mas o que podemos agregar na sociedade. Não é porque eu sou um cidadão que eu não vou poder somar ao quem detém o poder, ele é onipotente. A sociedade é feita por cada um de nós e todos nós somos úteis em determinados momentos. Né? Porque eu acho que quando as pessoas sabem o que fazer, você consegue reduzir o dano. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, terremoto no Japão. Desde a criança mais bebê, um exemplo, até o idoso, todos sabem como proceder no momento de terremoto. Então isso minimiza pânico, minimiza outras situações, as pessoas já sabem como se comportar, para onde ir. Outro exemplo, furacões nos Estados Unidos, as pessoas já têm as rotas de fuga. Ontem o que a gente via nas ruas de Vicente Carvalho eram as pessoas andando sem saber o que fazer, mal orientadas. No início dizia-se que era para se colocar um pano com água. Imagine. E depois teve que se desmentir dizendo que a água era um dos agentes que fazia a composição química, a reação química. Mas como o Escandon falou, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para tentar agregar alguma coisa. Na verdade, isso está mais para o amadorismo do que profissionalismo. Exatamente. Não existe logística. Porque o brasileiro tem que perder essa mania de achar que aqui não acontece nada. Aqui não tem. Que aqui não tem terremoto, não tem enchente. Bom, tem enchente, pô. As enchentes estão aí. Tá Nem nas enchentes. Já seríamos PhD em enchente. Lógico, porque toda semana tem uma enchente. Caramba, né? o volume de... Nem quando... Eu já tenho a minha logística no meu bairro de saber onde há o volume, onde se agrega. E é engraçado que a gente aqui fica com uma pecha de ser chato e dizer que tudo que é lá de fora é melhor. Eu vejo muitas vezes, vocês também já devem ter visto, notícias, principalmente na Europa, quando existe uma alta, quando eles já sabem que vai acontecer uma possível alta de um rio ou de uma enchente, de uma chuva muito forte. As Forças Armadas, ou em muitos países, a Guarda Nacional trabalhando com saquinhos de areia, protegendo, antevendo uma situação. Aqui é o contrário, né? As Forças Armadas, quando são chamadas para auxiliar, eles sempre têm que ir para pegar a porta já arrombada, nunca para se prevenir. É isso que a gente chama atenção, né? A capacidade de prevenção ajuda muito, porque você sabendo onde que você tem que ir, como que... Olha, então eu tenho que ir para casa, eu tenho que fechar todas as janelas, eu tenho que ir para um ponto de reunião e de lá nós vamos ser encaminhados, por exemplo. Não seria o caso de se levar essas pessoas para um ginásio lá do Guarujá até que essa situação melhore? Com certeza, o plano de evacuação seria por esse caminho aí. Colocar as pessoas dentro de um local, um ginásio de esportes, uma escola. Estrategicamente, né? Serem orientados onde ir. Num problema desse, onde ir. Saiam de casa e vão por aí para a rua. Para onde? Para casa de parente. Se a pessoa não tem parente ali próximo, como é que fica? E esse deslocamento, como é que vai acontecer? Eles vão a pé? Nesse trajeto já estão... a toda sorte de problemas. Exatamente. Né? Se fosse uma outra situação... Considerando pessoas idosas, crianças, doentes, não é? Pessoas com deficiência física, né? Vai agregando elementos para se compor esse mapa de problemas. E todos nós estamos sujeitos a isso. Isso me lembra também o Titanic,
O Titanic era inafundável. Ninguém, só Deus, nem Deus afunda o Titanic. Né? Nem Deus afundava o Titanic. É. E não fizeram, não tinha botes salva-vidas suficientes. E também não havia o que há hoje, que é o treinamento para se abandonar o navio. E quem já fez um cruzeiro ou participou, tem muita gente que brinca na hora do treinamento, porque você tem que fazer lá, você tem que saber quantos apitos, você tem que colocar o seu salva-vida, você tem que saber aonde você tem que se colocar, qual é o seu deck para evacuação, quais são os lugares, as saídas de emergência, e tem muita gente que brinca com isso. Só no momento em que se precisa é que você dá valor a esse tipo de treinamento, e aí eu coloquei isso como um exemplo nas cidades. Nós não temos hoje em nenhuma cidade um plano para que as pessoas saibam efetivamente o que deve ser feito no momento de um desastre, de uma chuva, de uma enchente, de um terremoto, de um incêndio, de um bombardeio. Quer dizer, se houver uma agressão externa contra o Brasil, com certeza nós estamos aqui como alvo primário. O nosso porto e a refinaria são pontos estratégicos que com certeza vão ser atingidos. Nós não temos. Era para se ter ali veículos, não sei se do Exército, da Marinha, da Prefeitura, da Defesa Civil, para se tirar essas pessoas que que moram, inclusive, numa linha próxima do terminal. E isso não foi feito. Quer dizer, as pessoas, se quisessem, teriam que sair por conta. Ou ficar em casa, fechadas, esperando pelo pior, né? Não o silêncio toma conta do... Nós estamos até em meio luto, não é nem luto. Meio luto pela justamente essa ingerência. Já aconteceu um acidente aí, não faz nem um ano atrás, né? Pois é. E a gente ainda não aprendeu ainda. Quantas bofetadas a gente vai ter que levar? Vai ter que destruir toda a Baixada Santista para depois se pensar nisso? E ainda... Olha, tem a Ilha Barnabé. Pois é. Ilha Barnabé, se acontecer alguma coisa, adeus Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, acabou a Baixada Santista. E é num piscar de olhos. A gente ainda não vai ter nem aquela situação de tentar apagar o incêndio, porque vai explodir tudo, né? Lógico. Que nem diz o outro assim, se acabar o mundo, eu vou lá para Cubatão. Senhores, nós vamos fazer um pequeno intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
sempre com você. Corta. Olá, amigo. Convido para acompanhar o programa Rotary na TV. Edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha com a gente. Um forte abraço. Esperamos você. TV Com Debate desta sexta-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon, o vice-presidente da ONG Amigos da Água e também climatologista Rodolfo Bonafim. A gente conversa hoje sobre o vazamento químico que aconteceu no terminal da Local Frio em Guarujá. Antes da gente voltar ao nosso assunto, eu queria mandar um grande beijo para uma telespectadora que hoje completa 10 anos de idade, apesar da pouca idade, já assiste o TV Com Debate, que é a Maria Eduarda Vieira Fonseca. Maria Eduarda está de aniversário, 10 anos, um beijo para você, continue sendo essa menina maravilhosa que você é, viu? Dado, ontem também aniversariou a filha do meu grande amigo, companheiro aqui de bancada, do Aldo Santos Pinto, a Alice, que fez 2 aninhos, um beijo para Alice, um abraço para o Aldo. Senhores, voltando à nossa dura realidade. O que se pode tirar mais uma vez, é bom dizer que o incêndio ainda não está debelado, os containers ainda estão em fase de combustão. Algumas coisas começam a saltar aos olhos. Por exemplo, se esses containers com esses produtos químicos entram em reação expostos à água, como lembrou bem aqui antes de começar o programa o Miguel Escandon, esses containers, eles já não deviam estar num local fechado, porque se a gente puder colocar de volta aí as imagens, os containers estão a céu aberto. Isso poderia ter evitado, por exemplo, esse... Como diz o outro, é muito fácil criticar, né? Então aqueles que estão detendo o poder de saber... dar as ordens primeiras, é fácil criticar, mas não é fácil. É um alerta e é um comentário de reflexão. Eles estavam a céu aberto. Se isto, pela reação química, está constatado do drama, então, logicamente, estava inadequado a sua colocação. Pelas consequências que vimos. Nós temos as imagens aí, os containers realmente fora de um local coberto. Mais imagens aí, bastante fogo. E a inalação dessa fumaça aí, por exemplo, aí em Vicente Carvalho, muitas pessoas deram entrada nos hospitais. Pessoas em Santos também procuraram atendimento nos postos de saúde com queixas de irritabilidade. Olha, a gente vê a magnitude do vazamento. Seja cloro, não é mesmo, ou amônia, o efeito seria muito parecido. Porque tanto o cloro como a amônia, se inalados, eles são adsorvidos pelas vias aéreas. Quer dizer, adsorção não é absorção, né? A adsorção é um processo de um gás que se fixa, que ele gruda na parede de alguma substância sólida. Então é muito pior do que absorção. Absorção, você pega uma esponja com água pessoas molhada. De máscara, já passando, é o detalhe. Algumas pessoas de máscara. Pode continuar, Rodolfo, É muito por favor. perigoso mesmo a inalação desse gás, porque é um gás que ele se fixa, né, no organismo, não sai com facilidade, né? Então, quando você tem uma esponja com água, essa água fica retida ali, foi absorvida pela esponja. Agora, se você espremer, essa água é liberada. Ao contrário, quando uma substância quando é adsorvida, é o caso aí do cloro e da amônia. Então, extremamente perigoso. Se esse incêndio continuasse com essa intensidade por 10 dias, como foi no caso da Ultracargo, eu não quero nem pensar nas consequências. Por favor. Inclusive, as imagens aí da Avenida Santos Dumont, uma das principais, a avenida paralela à área portuária do Guarujá, praticamente a visibilidade muito comprometida.
E aconteceu um fenômeno também lá em Vicente Carvalho, que as máscaras, essas máscaras de pano, que acredito que não sejam eficazes para se filtrar esse gás, enfim. Olha lá, a gente pode perceber que o local onde sai a fumaça não está coberto. A gente vê também um complexo e a concentração de contêineres sim. similares no mesmo espaço próximo, não é? Coisa que me estranha o fato de toda essa logística que se apregoa ter chegado a essa contaminação de explosões. Como pode? Que um ocorra, tudo bem, mas que ocorram vários, quer dizer, onde está toda essa logística que se apregoa, não é? Só para que o espectador se posicione melhor nessa discussão nossa, é bom que se entenda que tinha 3 componentes, o peróxido orgânico, nitrato de potássio e o dicloro isocianurato, que são os 3 elementos que estão contidos nos containers que fizeram essa... Opa, cianurato, hein? Já tem um componente cianeto, que é altamente venenoso. Veneno, né? E agregue-se também a reação química das consequências disso. Né? Parabéns que você, na prova de química, tiraria 10, porque você confesso Você falou o nome dos compostos perfeitamente 10 na prova de química. Mas eu confesso a você que pela minha persistência em limpar os laboratórios químicos, Você também tem uma familiaridade. Tem uma identidade. Nós tivemos aqui na TV Com um funcionário nosso, aliás, um abraço para o William, espero que ele esteja melhor. Ele passou mal e teve que voltar para casa hoje porque veio trabalhar não se sentindo bem, inclusive com todos os sintomas. Estava com náuseas, estava com tontura e irritabilidade nos olhos e na garganta. Esperamos que ele tenha um pronto restabelecimento. Muitas pessoas devem estar com os mesmos problemas, principalmente crianças e idosos. E um fenômeno que aconteceu em Vicente Carvalho é que as máscaras sumiram das farmácias. E a informação é que estavam sendo vendidas a R$30 a unidade. Quer dizer, é como no caso da Samarco, lá, as pessoas que estavam vendendo água potável, água doce, subiram o valor da água e não quiseram saber, lucraram com a desgraça alheia. E ainda dizem que o brasileiro é solidário, né? Pois é, solidário. Para você ver que valores são esses solidários. O preço da solidariedade. Mas há um elemento aqui que eu gostaria de salientar e fazer um reforço. O lado do comportamento do nosso cérebro diante de situações. Não é? Então, aliás, há um comportamento de um animal, não me lembro, acho que quero crer que na savana africana, esse estudo foi feito, que aquele animal que é vítima, que é alimento do leão, aquele cervo, pode ser o gnu. A primeira reação que ela vê o perigo, quando ela vê o perigo, ela defeca, tá? Então, por que esse estudo? Por que esse animal defeca numa situação de paura, de medo? A explicação científica para esse comportamento é o animal diminui o seu peso para poder correr, né? Então, por que nós estamos trazendo esses elementos? A refletir, né, de situações quando nós estamos perante um problema, o que fazer. Então, eu acho que a sociedade deveria discutir isto para saber comportamentos em situações, o que o cérebro deve ter o controle, ou deve disciplinar para ele ter uma reação. Né? Vamos supor que estávamos falando, saber planos de evacuação, né? Então, nisso tudo entra o componente comportamental, que é o cérebro, né? Tem pessoas que não controlam, que ficam estáticas, enfim. Então, eu acho que seria inteligente discutir-se a nível de psicologia de comportamento. Agora, em cima do que você está falando, agora o outro lado. Será que a nossa população iria num treinamento de
de evacuação da cidade, por exemplo, ó, sábado à tarde, vai haver um treinamento para evacuação dos moradores da ponta da praia. Você acha que... Vocês acham que isso... Pode se sábado, pensar, todo mundo ir para o banheiro sábado. Aquele sol, a pino... Acho que primeiro o pessoal vai lembrar do futebolzinho, hein? Não vai dar para jogar aquela pelada, tem esse né? outro lado, né? As pessoas reclamam muito e tal, mas será que as pessoas... Que é chato, mas é que nem o exercício de abandono do navio. É chato, você vai perder um tempo lá, mas você só vai dar valor quando você precisa. Claro. E por onde começa? Começa de uma ação. Então, a partir de agora, deveria-se começar a pensar em ações dessa natureza de tentar disciplinar as pessoas a um entendimento que pode ser a sobrevivência dele. Isso não está muito, até em função do que você falou, que o brasileiro acha que aqui não acontece nada, né? É em função muito dessa cultura nossa? Porque uma situação como essa, eu acho que as escolas seriam o ponto de partida. A gente ensinar aos pequenos, que a criança é fanática, né? A questão do cinto de segurança, não beber e dirigir, as crianças controlam os pais. Eu lembrei agora de um fato, Guto, aconteceu faz uns 10 dias atrás, no Rio de Janeiro, não sei se foi, acho que em São Gonçalo, não lembro, foi na região metropolitana do Rio, uma cidade próxima ali, que teve aquele caso de um fio de alta tensão, caiu em cima do carro, aí a criança ficou desesperada para tentar salvar o irmãozinho, o bebê, e acabou abrindo a porta, tirou a isolação, porque era uma gaiola de Faraday, né? Lembrei do nosso programa aqui também sobre raios, que nós antecipadamente falamos e acabou acontecendo. Então, logicamente que no desespero de salvar uma pessoa, você não vai pensar racionalmente, é muito difícil, né? Mas, de repente, se houvesse um entendimento, não só da criança, mas dos outros adultos, né? Que ali existe um circuito, uma blindagem eletrostática, que se você abrir a porta, você rompe com essa blindagem, né? Poderia ter salvado vidas ali. O que acontece? Aconteceu sempre aquela velha história. A pessoa está tomando choque, vai uma lá gruda, vai outra para salvar a gruda, aí fica um trem de pessoas grudadas e todas morrem fatalmente, né? Então, se houvesse esse tipo de informação, né, nas escolas, começando pelas as matérias básicas, né, matemática, biologia, física, química, ciências em geral, né? Acho que muita coisa poderia ser evitada. Né? A gente deveria começar a ter essa cultura. Desculpa, já te passo a palavra, Escandol. Na própria reportagem, existe um segundo caso que a mulher ficou dentro do carro porque viu o que foi dito numa reportagem, um bombeiro dizendo para não sair do carro, porque se ela tocasse o pé no chão, ela fecharia o circuito e seria eletrocutada. E aí ela dá o depoimento dizendo, não, eu mantive a calma, fiquei dentro do meu carro, liguei para o serviço de emergência, para o bombeiro, e eles vieram, desligaram a força e me retiraram. Em cima do que você falou na questão da informação. Salvou a vida dela, porque um simples conhecimento, né, um conhecimento profundo, né, que pode fazer diferença. Então, agregando elementos à sociedade, aquilo que nós entendemos que pode ajudar, pouco se exercita na área educacional a área de química. Sim. Hoje se dá mais atenção ao lado da informática do que propriamente a química. Então a química, ela está intimamente relacionada a toda a vida. Química toda, né? Desde a nossa vida a própria alimentação, o tal do suco gástrico, quer dizer, deveria se dar na área educacional mais subsídios ou mais nutrientes de química à sociedade e àquele que está absorvendo o conhecimento. Porque por aí nós estamos citando muitas coisas de química aqui. Sim, e procedimentos simples, desde que as pessoas saibam o que estão fazendo, salvam vidas. A questão do isolamento dentro do carro, a questão de não se sair com pano úmido na boca, no nariz, nos olhos, para se evitar irritação no caso dessa reação com o vazamento. Coisas básicas, mas que as pessoas não têm essa informação. Aí o espectador vai dizer, mas se não se sabia, porque a informação foi passada que era amônia, e não era amônia. Então a informação já começou aleatória.
Então, o indivíduo que faz, vou pegar um pano que eu vi num filme que pega um pano com água, porque isso diminui. Só que a água, nesse caso, é o oposto. É o agente provocador faz a reação do problema. Eu achei interessante, Guto, que eu escutei a prefeita, né, falando na televisão, Maria Antonieta. Ela me parece que ela é professora de química. Aliás, ela foi nossa aluna nos Amigos da Água, viu? Sim. Isso foi relato pessoal dela a mim. É mesmo? Porque nós fizemos palestra e numa delas ela estava e me chamou de mestre quando nós fizemos palestra. Então, ela falou, quando entrou, quando ela deu uma entrevista ao vivo no canal de TV a cabo, ela falou com muita propriedade nessa parte química. Então, exato. Ela é professora de química. Ela tem fundamento científico. E vem por aí, né, a gente não quer ser o arauto, pelo amor de Deus. Mais uma vez o TV Com Debate já está alertando. Queremos alertar. A temperatura da água do mar no Oceano Atlântico, não, nem falando do Pacífico. O Pacífico é o ninho. Estamos falando do Atlântico, nosso oceano aqui que banha o nosso litoral. Desde o ano passado, as águas superficiais estão aquecidas além do normal. O ano passado nós tivemos 2 grandes ciclones subtropicais, né, que foi o Cari e o Bapo, que são nomes dados pela Marinha, nomes baseados na língua tupi-guarani, né, que causaram muita chuva aqui na região, vento, ventania. Esse ano já tivemos 2 pequenos, um no litoral da Bahia e outro há poucos dias atrás aqui na nossa costa, pertinho da nossa costa, entre o Paraná e Santa Catarina. E a previsão é de que teremos mais fenômenos como esse? Então, a tendência, veja bem, logicamente que não é só a temperatura que é o ingrediente para se formar grandes tempestades. Existe também o fator, também a direção dos ventos, né? O cisalhamento dos ventos, né? A deformação deles, né? Tudo isso é levado em conta. Mas a gente previne que, além desses desastres aí químicos, nós estamos aí, como você falou, sentado num barril de pólvora, existem também os naturais, não só as enchentes, mas não estamos livres de ter um ciclone tropical, que é o furacão, o nome popular. E isso aí é que causa essa preocupação nas pessoas. Vamos aqui fazer um exercício de cidadania. Numa hipótese de uma tempestade tropical atingir a nossa região, o que as pessoas devem fazer? Além de estocar água e alimento de primeira necessidade que não estrague com facilidade. Eu gostaria até que o Escandon desse que ele já passou, você é um sobrevivente. Sobrevivente. A minha experiência numa situação dessa, eu tive a oportunidade, não é bem essa expressão. Eu vivi esse momento em Miami. Então, eu vi o volume das pessoas desesperadas indo primeiro ao supermercado, pegando água, pegando alimentos e pegando lanternas. E sempre usando um equilíbrio para pegar os seus automóveis e ir em direção das rotas de fuga. Essa é a base que eu vi, que eu convivi com esse momento. Então, as pessoas estavam com medo, mas todas elas estavam disciplinadas a seguirem as informações da rota, que está tudo lá sinalizado. Quem esteve lá, como você viu, você esteve lá, você sabe que as rotas, todas elas muito bem sinalizadas, as pessoas sabem o que fazer. E tudo, então o pessoal pegando tudo aquilo, então, e eles colocando lá aquelas tapumes, enfim. Então, basicamente, essa reação que deve se fazer numa situação dessa, né? Mas isso tudo tem que haver uma disciplina, de formação de disciplina. Volto a dizer o lado do cérebro, do comportamento. Antes que eu me esqueça, e temos pouco tempo, mas eu preciso falar. A década da água, que a ONU ela nomeou em 2005, encerrou-se agora no dia 31 de dezembro de 2015. A década da água, que foi dado pelo drama que a água tinha na nossa nave espacial chamada Terra, o drama.
Acaba a década da água e estamos sendo brindados com o problema de Belmonte em Minas, aqui em Santos, não é? E fazendo o fechamento que a década da água nos traz isso, né? Mais um drama que a Minas Gerais está um pouco longe de nós, mas as soluções que estão sendo comentadas é que aquele monte de residual da área de minério poderia ter sido usado até para construções de tijolo. Quer dizer, é um caldo de administração com essa nave espacial tão incrível. Que destruição que estamos fazendo nessas... Deus nos deu a possibilidade de ter vida e viver o planeta mais bonito que tem, e estamos destruindo a nossa casa. É uma coisa... Só para complementar esse assunto, um telespectador nosso aqui, o Maurício Belchior, foi a São Paulo hoje e da Serra, da Imigrantes, ele falou que a região aqui está debaixo de uma grande nuvem, que chega até a assustar, uma nuvem densa. Seria também em função da... Olha, é o seguinte, a gente tem um olhar clínico, né? Sobre muitos assuntos aí. Eu, principalmente, assim, a área de clínica, eu sempre estou olhando para o céu, né? Sim. Olhando para as nuvens aí, estou com a cabeça nas nuvens aí. Mas a gente tem... Literalmente, literalmente. É o seguinte, muitas vezes, aquilo que é uma situação de uma névoa comum pode ser confundida também com uma nuvem tóxica. Por exemplo, nós estamos já há vários dias com chuva. Quando chove, essa chuva é formada por nuvens mais baixas. Então, nem toda a nuvem ela é transformada em água líquida. Desculpe, ela é líquida, mas não é transformada em chuva, que cai. Né? Uma parte fica em suspensão, ficam zilhões de gotículas em suspensão. Então, essas gotículas vão formar alguma névoa que vai cobrir o topo de um morro, por exemplo, né? Vai ficar retida. Vai ficar retida. A gente pode olhar assim perto de um morro lá longe, a gente vai ver que está chovendo e parece que tem uma névoa. Não, mas é a própria, né? A chuva, as gotículas, o vapor que não se condensou totalmente. Suspensão. Né? Então, muitas vezes pode confundir isso daí com uma nuvem tóxica. Né? Então, muita gente está aí alarmada, porque não tem o costume de olhar e ver os fenômenos meteorológicos. Né? Agora, logicamente, que essa nuvem tóxica, ela não se dissipou. Assim, a gente está no meio dela, a gente não percebe porque ela é muito rarefeita agora, graças a Deus. Mas de longe, é que nem a gente observar uma nuvem que está lá longe. Ela parece grossa, pesada. Quando a gente entra, parece que não tem nada. Foi o que descreveu esse nosso telespectador. Para a gente fechar, nós estamos chegando ao final do programa. O que se tira mais uma vez de lição para o futuro em relação a esse vazamento, senhores? Eu, antes de dar a palavra ao meu diretor científico, eu teria a ousadia de dizer: vejam mais TV com Debate quando os amigos da água estiverem aqui. Eu digo isso o seguinte, vou explicar. Isso é importante, é um testemunhal de um espectador que me passou isso. Não é uma proposta de enaltecer a nosso conhecimento, mas essa proposta de nós estarmos aqui, esse programa, ao ser visto várias vezes, agrega mais elementos. Porque uma vez só, francamente, nós temos uma carga muito grande de informações que colocamos, às vezes, em determinadas entrelinhas. Então, quem for ver o TV com Debate com o privilégio de ser entrevistado, os amigos por você, Guto, tenho certeza que o espectador vai ter um prêmio maior de elementos para agregar ao conhecimento que ele já tem. Isto que nos dá. Rodolfo Bonafim, antes que você dê o seu parecer final, vai dar praia esse final de semana? Quando que essas nuvens vão se dissipar? Não vai dar praia. Não vai dar praia. Não vai dar praia. Então vamos ter uma chuvinha ácida e básica no final de semana. Vamos ter uma chuvinha básica ácida. O pessoal está dispensado do simulado por enquanto. Pode fazer o seu churras, porque futebol não vai dar, só se for futsal, né? Pode deixar a piscina, então, descoberta que o cloro que tá caindo na chuva vai dar uma... Não precisa nem providenciar o cloro. Será que vai matar mosquito da dengue? Vai ajudar, pelo menos vai contaminá-lo também.
Ele está ferrando a gente, ele vai ferrar. O que nós fizemos vai ferrar Tem ele muito também. síndico aí que estava programando aquela lavagem com cloro da fachada do prédio, já vai poder pegar o dinheiro e investir, né? Que já está lavando. Pode fazer o seu destaque final, por favor. Siga-nos, por favor, na rede social, facebook.com/amigosdaagua.org.br. Nós temos bastante informações suculentas e bastante aquosas, né, para todos aqueles que tiverem curiosidade de nos conhecer melhor. E fica aqui uma dica de leitura. Eu acho que esse livro nem está mais em edição, já está edição esgotada. Mas dá para procurar na editora aí, dá uma geral aí na internet que você acha. Escolha a Catástrofe, Isaac Asimov. É um livro que fala justamente desses grandes dramas que a humanidade passa, no caso de explosões químicas, meteoros, terremotos, furacões. É uma boa leitura interessante a todos. Boa noite. E não durma bem. Agora nós vamos ficar... E não durma bem. Nós vamos ficar agora esperando o próximo capítulo, né? Que vão ser as investigações que o Ministério Público já abriu um inquérito, a própria Prefeitura de Guarujá deve também abrir um procedimento semelhante, CETESB deve fazer a mesma coisa. Aliás, a própria CETESB recomenda aos turistas que não viessem, recomendou aos turistas que não viessem ao Guarujá no final de semana, ou seja, é um assunto ainda que vai dar muito pano para manga, porque é um assunto grave, senão a CETESB não daria essa recomendação à toa. A Prefeitura de Guarujá, por outro lado, também disse que não é muito por aí, que a parte das praias não foi afetada, mas fica aí o alerta. Você que assiste o TV Com Debate pela internet, aliás, você pode assistir o TV Com Debate pela internet, você pode curtir também a nossa página no Facebook, estão aí no rodapé da tela passando os nossos endereços. Se você perdeu esse programa, procure ou no Facebook ou na internet, você vai conseguir assistir esse e todos os outros programas que estão à disposição. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns para Maria Eduarda Vieira Fonseca. Um beijo no seu coração, Maria Eduarda. O TV Com Debate fica por aqui. Vamos também acompanhar durante o final de semana os desdobramentos do vazamento do produto químico no Guarujá. E na segunda-feira nós estaremos de volta para falar um pouco mais a respeito dessa situação que envolve toda a nossa região. TV Com Debate fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Até segunda-feira. Um grande abraço.